Lembra quando eu falei pra vocês curtirem os momentinhos bobinhos, felizes e puro slice of life de Summer Pockets? Porque uma hora ele já ia acabar? Pois é, com a chegada do episódio 6, só tem uma coisa pra dizer. Eu avisei. Pois é, eu avisei. Se você ainda não me conhece, sou o Animático Verso e bem-vindos a esse canal. E hoje, irei comentar sobre o episódio 4 até o episódio 6 do anime Summer Pockets, que é um dos novos animes da temporada de abril de 2025. Eu já fiz um vídeo separado comentando sobre a estreia do anime, falando do episódio 1 e o que esperar do anime. Aí depois um vídeo separado comentando os episódios 2 e 3. E aqui também vou dar a minha opinião sobre a adaptação, direção. Também vou falar pra vocês o que os fãs da Visual Novel estão pensando do anime até agora. Então sem mais demora, vamos ao vídeo. O episódio 4 é o segundo episódio da rota da personagem Kamome. E enquanto o episódio 3 introduziu a personagem e já mostrou um pouco dos objetivos dela, esse episódio 4 dá continuidade a isso. E nesse episódio começamos com um pequeno flashback da Kamome e o Hairi, quer dizer, com um amigo de infância dela, o misterioso amigo de infância. E ela mostra pra ele um mapa, e nesse mapa está marcado a localização de um tesouro. E não só os dois, mas um grupo de outras crianças se juntaram para irem atrás desse tesouro. Após isso, eles voltam ao presente. E aqui ela e o Hairi começam pra valer as aventuras deles em busca do grande tesouro que ela e o grupo de amigos dela na infância esconderam durante o acampamento de verão de anos atrás, e prometeram encontrá-lo após 10 anos. Aí então, eles recebem pistas. Aí começa com ela dizendo que nessa pequena caixa trancada está escondida os segredos da ilha, e disse que eles a trancaram com 4 fechaduras. E esse episódio basicamente é ela e o Hairi seguindo as pistas anotadas num caderninho, e indo em busca dessas chaves. E um detalhe a se notar aqui é que pela primeira vez, todas as 4 heroínas principais apareceram no mesmo episódio, já que nos outros episódios anteriores sempre faltava alguma delas, tirando a Shiroha, que apareceu desde o episódio 1. A primeira pista de chave diz que está embaixo do mar. Aí depois de algumas tentativas falhas, eles vão até o faroleiro, que é onde a Tsumugi fica, e obviamente, a Tsumugi aparece aqui, onde ela estava trocando o lixo. E então a Kamome pergunta se eles podiam investigar, e se a chave estava ali dentro do lixo, e não estava. Então eles encontraram a chave num santuário, depois do Hairi buscar o significado da palavra no dicionário. E santuário esse que pertence ao deus do mar, que era a pista que estava anotada no caderninho. Aí tals, depois disso eles se reencontram no outro dia. Aí a próxima pista tinha a ver com alguma casinha de cachorro. E eles encontraram a segunda chave numa casinha com um cachorro dormindo. E caramba, hein? Essa garota ou ela é corajosa ou ela é sem noção em botar a mão numa casinha com um cachorro grande dormindo ainda. Deu até uma aflição essa parte. E estranho mesmo é o cachorro não ter acordado, porque aqui em casa, pelo menos, não pode nem triscar o dedo no chão que os meus já abrem os olhos. Mas enfim, né? A terceira chave está localizada em um galinheiro. Aí então o Hairi pergunta pra tia dele sobre alguém que tem algum galinheiro pela ilha. Então ela diz que a família Naruse tem um galinheiro. E Naruse nada mais é do que o sobrenome da Shiroha. E então, quando eles vão até a casa dela, conhecemos o avô dela, que parece ser bem super protetor. E caramba, o velho, o homem tá em forma, hein? E uma coisa que eu achei estranha, e fiquei confuso nesse episódio, é que de primeira, ele não quis deixar o Hairi e a Kamome falarem com a Shiroha. Mas depois que a Kamome tem a ideia de vestir uma roupa de escola para dizer que é amiga da Shiroha, aí então o Hairi vai até a Ao e pede uma roupa de escola emprestada a ela. Mas o que eu achei esquisito é como o vô da Shiroha só deixou eles verem ela depois que ele viu a Kamome com o mesmo uniforme da escola que ela. Mas ele não percebeu pelo rosto da Kamome que era a mesma que ele não tinha deixado ver a neta dele. Isso eu não entendi. E o avô chama a Shiroha. E ela, na maior simpatia, né, fala, Eka, depois de ver os dois. Aí então, eles vão até o galinheiro para achar a chave
e a primeira coisa que ele acha é uma revista de uma mulher de biquíni, mas a verdade é que essa revista estava na frente da terceira chave. Aí então, depois que eles acham a chave, a Kamome fala pra Shiroha que eles estão se aventurando em busca de um tesouro, e que as chaves era para abrir uma caixa, e gentilmente convida a Shiroha para participar da aventura, só pra depois a Shiroha mandar um não seco na cara deles. Aí depois disso, a Kamome conta um pouquinho da história dela, e diz que ela era muito tímida na infância dela, e que ela foi colocada num acampamento de verão para se soltar mais. Então ela revela que ela tinha encontrado um mapa na sala de estudos do pai dela, e que esse mapa era para tentar estudar a história daquela ilha. E esse mapa é aquele mesmo que ela carrega. E ela viu um X marcado escrito Tesouro. E esse grupinho de amigos que apareceram no começo do episódio é o grupo que ela formou para irem atrás desse tesouro, já que ela não podia ir sozinha. Enfim, a quarta pista estava escrita como Castelo no Céu onde a Águia do Mar vive, que era em algum lugar da ilha em cima de uma árvore. E depois que finalmente encontraram a chave, o Rairi acidentalmente cai da árvore e fica inconsciente. Ah, um detalhe interessante que eu preciso comentar aqui é que essa busca deles pelas chaves, os fãs da Visual Novel disseram que no jogo essa busca dura uma semana. E no anime essa busca durou apenas uns 3 dias. Ou seja, aqui eles deram uma acelerada no ritmo. Mas também disseram que isso não prejudica muito a adaptação. Apenas tem essas diferenças de dias. Então depois que ela acorda o Rairi, que estava inconsciente, eles abriram o baú. E ali estava um mapa. Mapa esse que revela a localização do tesouro que eles iriam em busca no próximo episódio. E no geral, esse episódio foi isso. Foi um episódio bem leve e engraçado. Pela primeira vez vimos as 4 heroínas participando do mesmo episódio. E cada uma teve seu momento cômico, como a Tsumugi falando Mugyu, a O como sempre confundindo as coisas, né, e entendendo tudo errado, a Shiroha mandando um não seco ao ser convidada pra aventura. Aí pra fechar de brinde, a Kamome vestida de maid pra cuidar do Rairi enquanto ele tava inconsciente. Isso foi bem hilário, meu. Isso foi o episódio 4, eles em busca das 4 chaves. O episódio 5 foi o episódio dos flashbacks. Já começou mostrando os amigos de infância da Kamome, indo junto com ela atrás do tesouro. E nesse episódio, as coisas já ficam um pouquinho mais sérias. Pois aqui temos detalhes novos sobre o porquê da Kamome anda com aquela mala. E sim, era algo que alguns tinham dúvidas, se ela só usa por usar ou se tinha algum segredo por trás disso. E aqui nesse episódio, temos indícios de que ela tem alguma deficiência, que a impede de andar normalmente. E ela revela que sentia dores e mudanças de clima, e que por isso que ela anda mais devagar do que os amigos dela, e usa a mala para poder se apoiar. Aí acontece algo estranho no meio do episódio, onde do nada a Kamome some da vista do Rairi. Aí ele começa a ter uma visão do passado dela, só que aí depois ela diz que estava do lado dele o tempo todo. E durante o episódio, tivemos também um pouco de fanservice e troca de falas entre os dois, e o Rairi não consegue esconder a sinceridade dele ao olhar pra Kamome nua. Meu, ele nem disfarça. Normalmente os protagonistas olham, mas ficam envergonhados e disfarçam. Mas aqui ele olha sem vergonha nenhuma. E o pilantra só finge que não viu quando ela olha pra ele. E o que ele tem de malandro, ela tem de inocente. Porque como é que ela fica nua em ar livre, apenas com um garoto? Mas tá, né? A vida é dela. Mas mesmo assim... Ó, são grande mesmo. O maluco é safado mesmo, né? Mas pelo menos ele é carismático e gente boa. E não vai fazer nada de indecente. Eu acho. E mais uma coisa, é que novamente nesse episódio, os dois ainda não perceberam que ambos estiveram lado a lado naquela aventura de 10 anos atrás. Pois tá na cara de que aquele garotinho é o Rairi. Como é que eles ainda não percebem isso? Isso foi o que eu pensei antes. Mas parando pra pensar na época onde se passa o anime, creio eu que a história deve ser lá dos anos 90 ou no começo de 2000. E nessa época, a internet não era tão comum e moderna como é hoje. Podem ver que eles, ao invés de andarem com celular, usam o telefone de fio para se comunicarem. Isso é uma coisa que para os dias de hoje está cada vez mais em extinção, se já não estiver, né? Então não tinha como eles se comunicarem com a mesma facilidade de hoje. Além de que eles só se conheceram nessa aventura e não se viram por 10 anos.
Então, para a época que a história se passa, faz sim sentido que eles não se lembram de quem são eles. Não é um roteiro forçado, não é à toa que o anime tem uma vibe super nostálgica, pois ele é da época onde as crianças brincavam mais de pega-pega, esconde-esconde, ping-pong. Tecnologia para essa época, nem pensar. Mas se a história se passasse nos dias mais atuais e eles agissem desse jeito, aí realmente ia ser um furo de roteiro e muita conveniência. Mas voltando pro episódio, aí eles entram numa caverna que é tipo uma mina abandonada, que é onde ela revela mais detalhes sobre a mala dela. E aqui, o Hairi também conta mais do porquê foi a ilha, e ele diz que decepcionou muita gente que tinha expectativas nele. E com certeza deve ter a ver com aqueles flashbacks que ele tem, onde ele não consegue concluir a natação. Aí depois, a Kamome cai na água e se afoga, e ele vai pra salvar ela, mas também se afoga, né? E eu sei que eu disse que a Kamome parece inocente de ficar nua na frente dele, mas já retiro o que eu disse. A bicha é tão malandra quanto ele, meu. Tem a cena de que ele tá inconsciente, só que nem era pra tanto, ele já ia acordar. E nada de grave tinha acontecido. Aí ela vai e recupera o fôlego dele pela boca. Ela recupera o fôlego dele pela boca, mas claramente ela só fez isso pra beijar ele. E ele até percebeu que ela fez isso. Aí depois eles conseguem encontrar a passagem do tesouro, que é o navio que eles estavam procurando. Aí o episódio termina com eles chegando no objetivo deles. E esse episódio é mais sobre isso, deles andando até o navio e vários flashbacks enquanto eles vão chegando lá. Aí vai surgindo esses flashbacks e algumas peças vão se encaixando. Também trouxe revelações sobre a mala dela e que ela tem alguma doença. Teve alguns fanservices extras também. E aqui já tava dando indícios de que as coisas ficariam um pouco mais sérias daqui pra frente. E detalhe, que esse é o primeiro episódio que a Shiroha, que é a principal, não fez nenhuma aparição. Mas aí tudo acaba feliz e o desejo deles foi realizado e tudo deu certo. Hahaha, tá bom. E finalmente chegamos onde eu queria mais chegar. Que é nesse episódio 6, que deixou um monte de gente, inclusive eu, bugado. Mas eu já sabia que isso ia acontecer uma hora. Eu sabia que o anime ia pegar todo mundo de surpresa em algum momento. Pois isso é da Kei. E quem já conhece os truquezinhos dela, já sabe o que esperar desse tipo de anime. E o episódio já começa numa vibe totalmente diferente de onde o episódio 5 acabou. O episódio 5 terminou com eles de mãos dadas, chegando ao objetivo deles, com claridade do sol, a musiquinha tranquila por trás, e tudo parecia bom demais pra ser verdade. Mas aí do nada, o episódio já começa num tom mais cinzento e nublado. Aí de repente a Kamome começa a chorar e fala que finalmente se lembrou de tudo e diz que é ali que está o verdadeiro eu dela. Aí o Hairi não entende nada, aí então ela agradece ele por ter acompanhado ela e realizado o sonho dela. Aí quando ela ia falar alguma coisa, ela simplesmente começa a desaparecer e se despede dele, meu. Tipo, oi? Como assim? E por que na hora que o sonho dela se tornou realidade? Foi uma loucura, meu. E ao que pareceu ali, ela virou uma borboleta e desapareceu. E o Hairi, quando abriu a mala dela, encontrou um livro que ele diz já ter lido antes, que era sobre uma menina chamada Kamome, que vai para um acampamento de verão e que está sempre sozinha e não consegue se adaptar a outras crianças. Mas espera aí. Esse livro, por acaso, não é bem parecido com a história da Kamome que conhecemos em pessoa? De fato. Mas tem um motivo para isso que é explicado no episódio. Então, no livro, diz que essa personagem do livro mora numa casa alugada, numa ilha menor, longe da ilha principal. Aí depois que o Hairi leu esse livro, ele contatou a Nomiki para pesquisar sobre esse local, que é para onde ele vai. E depois que ele chega nessa tal casa, conhecemos a mãe da Kamome. Não a mãe da Kamome do livro, e sim da própria personagem que acompanhamos. E aqui, a mãe dela disse que a Kamome está na Finlândia, há 2 anos. Aí ela conta que eles chegaram nessa ilha há 10 anos atrás, que foi a negócios de trabalho do pai dela. E aqui, ela conta que a Kamome tinha uma saúde frágil, e ela revela que essa mala que a Kamome carrega era do pai dela e que ele deixou a mala e viajou pelo mundo. Ela então diz que é uma escritora, e que aquele livro que o Hairi tinha lido, na verdade, tinha sido escrito pela mãe dela, que se inspirou na própria filha para fazer dela uma protagonista da história.
E ela também revela que aquele navio que os dois encontraram foi colocado ali a mandado da mãe dela, para realizar o desejo da filha. Então a pequena Kamome não queria que essa história fosse apenas uma ficção. Ela queria transformar isso numa realidade. Aí então, a mãe dela pergunta se ele já olhou dentro da cabine do capitão do navio. E ela diz que é lá que o tesouro mais precioso está. E meu, que cena, hein? Que cena! Aí depois disso, o Rairi entra na cabine. E essa é uma parte muito emocionante, onde ele lê as cartas que ela e ele haviam deixado. E meu, novamente o anime tem um momento nostálgico, que é justamente as cartas. Quem é das antigas vai entender essa. Eu não sou tão velho assim, né? Mas no meu tempo as cartinhas ainda eram bem comuns. E a gente escrevia para amigos, até quando era troca de cartas de amor. Eu confesso que achava isso muito fofo. Infelizmente, hoje em dia as cartinhas também estão em extinção, assim como os telefones com fio. E não é mais comum ver gente por aí escrevendo cartas. É uma época que eu sinto falta, mas continuando, o Rairi liga para a mãe dele e pede para ela enviar o livro da história da Kamome. E ali ele vê uma cartinha de infância dela. Então a mãe dela também disse que essa mala era ela quem havia trazido para a ilha, mas que perdeu na praia. Aí novamente essas borboletas apareceram, quando ela fala da mala, e cara, eu não confio nessas borboletas, hein? Eu tô com o pé atrás com elas. Aí tem coisa. Aí então o Rairi pede ajuda dos amigos dele para realizarem o último desejo da Kamome, que é consertar aquele navio. Aí quando ele vai dormir, aparece do nada a Kamome ali. E essa é uma das partes mais confusas do episódio, pois aqui a Kamome diz que ela passou boa parte da vida dela em coma, e que ela não sabia distinguir mais do que era sonho ou realidade. Só que com isso, dá a entender que aquela Kamome que vimos a partir do episódio 3 até o episódio 5 era só uma fantasma, um sonho acordado da verdadeira Kamome, que estava em coma no exterior durante todo esse tempo. Só que se ela é uma fantasma, então como que a Shiroha e o avô dela conseguiram ver a Kamome? E tem a Tsumugi também, né? Ela consegue ver ela. Então essa parte é bem confusa. Se alguém aí que jogou a Visual Novel e ver o vídeo, se quiser pode explicar como que essa parte funcionou e se os cortes atrapalharam nisso. Aí então, ela agradece o Rairi por realizar o sonho dela, e diz que essa é a última vez que ele a verá. E por mais confusa que essa parte seja, eu de verdade me emocionei muito com essa cena. Eu acho que a direção caprichou muito nessa parte, e até beijo rolou no episódio, meu. E não foi um beijinho fofo não, tá? Foi um beijão mesmo, entre ela e o Rairi. Só que aí fica confuso de novo, se isso foi só um sonho dele, ou realmente rolou esse beijo. Mas a questão é que o beijo foi mostrado, e geralmente, as adaptações dos animes da Kei, eles não costumam colocar cenas de beijo. Eu mesmo não me lembro de algum anime deles que isso tenha acontecido. Já em Summer Pockets, eles estão bem mais ousados. Não só colocaram a cena do beijo, mas também botaram vários fanservices dela nu também. É talvez a adaptação mais ousada que eu já vi deles. Mas essa cena ficou muito linda. Foi um beijo de apaixonado mesmo, sabe? Até o cenário de fundo ficou lindo, com a lua iluminando a escuridão do navio, enquanto eles se beijam. Aí tem a trilha sonora por trás, nossa meu, ficou magnífica essa cena. A mãe dela explica mais detalhes da história dela, e a mãe dela também é gente boa pra caramba, né? Não tem como não se simpatizar por ela. Aí o Rairi, para organizar a homenagem a ela, sai em busca de alguém que tem algum pano para usar como bandeira. E quem tinha esse pano era a Shiroha, que também fica responsável por desenhar o desenho. E o desenho nada mais era do que aquele símbolo do gato pirata que a Kamome tinha. Aí no final, a Kamome aparece pela última vez, e os dois têm uma despedida muito emocionante. E realmente é despedida, porque esse é o último episódio da Rota da Kamome. Mas enfim, o que eu achei desse episódio 6? Simplesmente o melhor episódio do anime até agora. Teve momentos super emocionantes, reviravoltas e obviamente muita confusão. Tudo o que você conhece da Kei foi adicionado nesse episódio. A história começa toda animadinha, estilo Slice of Life. Aí depois eles vão apresentando o sobrenatural junto com o drama que eles sempre botam nos jogos. E pelo que eu entendi da última cena, onde a Umi aparece, aliás eu nem mencionei a Umi direito, né? Mas é que ela não aparece muito nesses episódios. Mas parece que ela vai embora. E a última cena mostra ela desaparecendo. E mano, eu disse que essa menina é importante, hein? Alguma relação com o plot principal a Umi deve ter sim.
Mas a última cena me deu a entender que o anime vai ter um fluxo temporal, e que o Hairi vai ter alguma história e romance com cada uma das heroínas. E quando acabar a história com uma, ele vai voltar no tempo e seguir com outra garota. Não vai ser tipo o Clannad, onde eles dão um jeito de associar as outras rotas com a da Nagisa, para que ela seja a única opção de par romântico pro Tomoya. Summer Pockets vai ser tipo o que Yosuga no Sora faz, só que sem o incesto obviamente, né? O lado bom disso é que pelo menos vamos sentir o prazer de ver o romance dele com as que forem nossas favoritas, né? Eu mesmo mal posso esperar para chegar na parte da Ao, para ver como que vai ser o romance deles, já que ela é minha favorita. Mas isso não impede que a Kamome apareça nas rotas delas. A rota dela acabou, mas como a história provavelmente vai ser de volta no tempo, então poderemos ver ela participando de forma secundária nas outras rotas. E bom, eu adorei a Kamome, e apesar da Ao ainda ser a minha favorita até agora, ela foi uma heroína muito carismática, e a história dela foi bem emocionante. Eu achei a história dela bem parecida com a da Fuko de Clannad, sabe? Aquela de cabelo verde. O que era de se esperar, porque como sabemos, Summer Pockets repete elementos já inseridos em outros jogos da Kei. Provavelmente, as outras heroínas também vão ter alguma inspiração em outras heroínas já criadas. E pior que a relação dela com Hairi, meu, tem muita química, nossa. Eles têm até uma história de fundo pra isso. Isso me deixa até na dúvida de como que vai ser desenrolada a história dele com a da Shiroha. Porque até onde eu sei, ela é a principal, né? E o romance com ela também vai acontecer. Pelo menos é o que a opening diz. Ah, e falando na opening, uma coisa que eu adorei que eles fizeram nesse episódio é que aqui eles cortaram a opening e a ending. Isso foi feito para termos mais tempo de tela para entender melhor o desenvolvimento da história com a Kamome. Eu até gostaria que eles fizessem isso mais vezes, porque o ruim da opening e da ending é que elas pegam muito tempo de episódios. Cada uma delas dura mais de 1 minuto, e o episódio acaba terminando mais rápido. Mas como esse episódio foi um clímax, e o último da Kamome, então eles fizeram desse jeito, e nossa, ficou esplêndido, hein? Duvido que tenha sido uma adaptação perfeita, obviamente. Com certeza teve alguns cortes, e sinceramente nenhuma adaptação da Kei pra anime é perfeita. Quer dizer, tem adaptações ótimas, mas ainda assim não tem a mesma qualidade da visual novel. E às vezes, eu acho que eles fazem isso de propósito, em deixar as explicações em aberto. Eu mesmo até hoje não entendo as aparições aleatórias da Fuko em Clannad, onde ela aparece em momentos inusitados, mesmo a gente sabendo que a verdadeira está em coma. Também nunca entendi aquele pássaro na recapitulação da história de Eir, nos últimos episódios. O terceiro desejo da Yu em Canon também nunca entendi qual foi. Então já me está claro que tem coisas em Summer Pockets que eles nem vão dar ao trabalho de explicar, já que eles nunca fazem isso, né? Mas é um charme clássico e funcional que conhecemos da Kei. E se eu fosse vocês, assistiria sem tentar entender tudo isso, porque eles sempre fazem isso. Summer Pockets não é o primeiro a trazer essa confusão. Só assista e se emocione, que é isso que eles querem. Sobre a próxima rota, acredito eu que agora a história vai focar na Tsumugi, e a rota dela provavelmente vai ter 4 episódios, assim como a Kamome teve. E acredito que antes da próxima segunda-feira, eles vão soltar um PV dela, mostrando que ela é a próxima heroína a ter destaque, igual fizeram com a Kamome. E no mais é isso aí. Aqui estão as minhas impressões finais da rota da Kamome e do anime até agora. Foi um episódio incrível, que só me deixou com mais vontade ainda de acompanhar esse anime e ver no que vai dar as próximas rotas. E não sei pra vocês, mas esse último episódio teve muito a cara de último episódio de anime, sabe? Parecia até que teve um final fechado e que o anime acabou aqui, mas não estamos nem na metade do anime, e ainda tem coisa pra caramba pra acontecer. E é isso aí, caritos mortais, aqui vou ficando e até a próxima!